Assim foi, João foi preso e decapitado. Então, depois disso acontecer, Jesus foi para Galiléia, ou seja, ele saiu da Judéia no sul e voltou para a Galiléia ao norte, proclamando o evangelho de Deus, que foi isso que ele veio fazer, não foi? Então, é como se quem era João Batista? O precursor. O precursor é o que vem antes. O precursor tinha feito sua missão? Concluiu? Concluiu. Se o precursor, o que vem antes, concluiu a missão, está na hora então de quê? Do Messias começar a dele. E é isso que Jesus vai dizer. Olha, está completado o tempo. Qual tempo? O tempo em que ele não começaria. Ele começou no tempo certo. E o tempo era depois do advento do precursor. Isso estava lá nas profecias do Antigo Testamento. E assim foi feito. E assim foi cumprido. E Jesus diz, está completado o tempo. E completa. E está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Está próximo o reino de Deus. Essa proximidade ela é relativa, no sentido de está mais próximo agora do que estava antes. Então, toda vez que na linha do tempo nós vamos nos aproximando, nós estamos cada vez mais próximos de uma determinada fase. A chegada de Jesus, trazendo-nos o evangelho, trazendo-nos o roteiro. Então, se antes, vamos dizer assim, para alcançar o reino de Deus é o estado de plenitude do espírito imortal. Um estado ótimo na evolução, nesse processo evolutivo. Se Jesus não tivesse vindo trazer o evangelho, nós íamos chegar nesse estado ótimo? Íamos, mas ia demorar mais tempo, né? Que nós íamos fazer um montão de ensaios de caminhos, indo para cá, indo para lá, e sobe, desce, para cá, até a gente pegar no caminho certo e trilhar. Quando Jesus vem, pessoalmente, e nos traz o evangelho, ele nos traz o quê? Um roteiro. É só seguir o roteiro. A gente sabe que é dificílimo, não é? Por isso, vigiar e orar para não cair em tentação. Por quê? Com uma criança, que às vezes muito é exigido. Vamos pensar aqui, tem crianças que lhes são exigidas ou exigidos desafios, às vezes, de ter que manter uma casa, de ter que criar os irmãos, nós sabemos disso, não é? São desafios muito grandes. Ora, se essas crianças recebem ajuda, melhor, não é? Então, nós temos desafios? Temos, são grandes? São. Sendo que não são... Esse exemplo que nós demos são desafios da encarnação, provas e expiações, ok? Mas todos nós temos esse grande desafio de nos aprimorar. Erraríamos muito mais, passaríamos muito mais tempo no processo ensino-aprendizagem se Jesus não tivesse nos trazido o roteiro. Podemos ficar distraídos ou como não demos valor por muito tempo, por quê? Imaturos, natural, como aquele jovem que diz, você não sabe de nada, então, se eu não sei de nada, ele não vai querer conversar comigo. E toda a experiência que eu tenho que poderia ajudá-lo, ele não vai se aproveitar dela, não é? Então, da mesma forma, nós, tendo o evangelho que Jesus nos trouxe, estamos muito mais preparados para alcançar esse reino de Deus. Mas é exatamente o que ele vai dizer aqui, olha. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ele fez a parte dele, ele trouxe. Qual é a nossa parte? Arrepender quer dizer o quê? Arrepender é reconhecer o erro, o arrependimento, e nós vamos encontrar o arrependimento lá na parábola do filho pródigo, dos 2 filhos. Porque ele vai
acaba com toda a herança que o pai havia dado a ele, mas ele continuava filho do pai, independente dos recursos, não é? E aí, como ele fica lá na miséria, ele vai arrumar um trabalho de alimentar porcos. E ele ficava esperando os porcos comerem, para ver o que ia sobrar, para ele comer os restos dos porcos. Ele sabia que ele tinha um pai que tinha condições? Ele sabia, mas ele agia como se não soubesse, mas ele sabia. Mas isso incorria em que problema? Ele teria que reconhecer que ele errou. Ele teria que reconhecer que ia voltar para o pai com uma mão na frente, outra atrás, né? Como aquele filho que sim, teria do que se envergonhar. Então, isso exigiu dele, para ele se arrepender, o quê? Muita humildade. Porque ele estava ali, comendo o resto dos porcos, sabendo do pai que tinha. Por que ele estava ali fazendo isso? Porque é difícil, às vezes, se arrepender. Né? A gente diz assim, fui mal, não devia ter feito assim. E agora? O que eu faço? E foi ali que ele pensou, eu aqui e os empregados do meu pai se fartando de pão. Ele sabia disso no dia anterior? Sabia. Mas naquele momento, ele se assenhoreia da verdade, soma essa verdade à sua humildade, e aí passa a fazer sentido. E esse é o arrependimento. É quando eu reconheço que eu tenho um Pai Celestial que só quer o meu bem, mas que eu vou ter que arcar com as consequências da minha escolha. O pai o recebeu com amor e carinho? Sim. O pai mandou fazer festa porque o filho estava morto e reviveu? Estava perdido e foi achado? Sim. Mas ele dividiu a herança, não dividiu? Vamos pensar aqui. Dividiu. Ele recebeu a dele. Quando o pai fosse embora, o que sobrasse, ele ia dividir de novo em dois? Porque agora o que sobrou era do outro irmão, porque o dele ele já recebeu. Então, quando nós, lembrando agora da outra parábola, a parábola dos talentos, cada um recebe. Quem usa mal o talento vai ter os seus talentos entregues, os desperdiçados, para outro que sabe usar melhor. Isso vai ser para sempre? Não, não vai ser para sempre. Mas vai ser o suficiente para ele dar valor ao que ele não deu antes. É naquela máxima de que a gente dá valor quando perde. Isso tudo faz parte de uma excelência didática da paternidade divina.